Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Essa semana que passou foi celebrada a Páscoa e muitas famílias celebram se reunindo, né? Troca de ovos, chocolate, almoços gostosos. Mas o quanto essa Páscoa representa para as pessoas hoje em dia, né? Um acontecimento de milênios atrás, tão importante, tão marcante na transformação da humanidade, trouxe um grande ensinamento desse mestre Jesus, da ressurreição. Mas a reflexão que quero trazer hoje é o quanto isso é algo que aconteceu há milhares de anos atrás e que é muito distante de nós e que foi feito para nós admirarmos, louvarmos, né? Celebrarmos, mas como algo distante que aconteceu lá no passado. Ou a gente pode trazer esse ensinamento da ressurreição para o hoje, para o agora, para o presente, mais próximo de nós. Que são formas diferentes de olhar isso, né? Quando a gente olha para esse acontecimento que Jesus trouxe o ensinamento da ressurreição, é como se a maioria das pessoas olham para isso como se Jesus abriu o caminho por nós e a gente não precisa fazer mais nada agora. Simplesmente é celebrar, admirar e entender que Jesus fez o que tinha que ser feito por nós. E na realidade, Jesus abriu o caminho para nós, mostrou o caminho para nós, mas que nós seguíssemos esse caminho, que nós trilhássemos esse caminho que ele abriu indicando para nós. Steiner, né, Rudolf Steiner, da antroposofia, traz uma visão bem marcante. Na visão dele, ele afirma que nesse momento de Jesus, no Gólgota, foi quando ele trouxe a força cósmica, a força crística para a Terra, para a humanidade. Quando ele fecundou a Terra com essa força cósmica, essa força crística através de Jesus, com a força do Cristo na Terra, e trouxe esse presente, essa dádiva para a humanidade. Mas não uma dádiva para a gente ficar admirando, olhando e falando, nossa, que coisa linda, olha essa verdade. Não, trouxe uma grande revelação, uma grande indicação do caminho que devemos tomar com a ressurreição. A ressurreição não é uma coisa só que ficou nos ensinamentos de Jesus, que é a transformação da morte para a vida, essa passagem da morte para a vida, a necessidade da morte para a vida. E a história da humanidade, a história do mundo mostra isso, né? Os egípcios com a fênix, com Osíris, mostram essa transformação, essa vitória da vida sobre a morte, que não acaba na morte, tem uma continuidade, tem um renascimento, ressurreição, reencarnação, o nome que queira dar. A primavera depois do inverno, o próprio planeta mostra isso. Os xamãs, o xamanismo, que tem desde a Sibéria, na América do Sul, onde eles entravam num processo de morte praticamente, né? De alguns serem enterrados vivos e saírem no dia seguinte, mergulhar profundo nas suas mágoas, tristezas, medos, raivas, insegurança, mergulhar no mundo da morte, para buscar esse entendimento de sabedoria que é necessária à morte para poder ter uma nova vida. Os gregos tinham nos seus grupos iniciáticos esse mergulho no mundo da morte, esse mergulho na escuridão, nas suas trevas, para poder enxergar e conhecer a luz da vida e voltar transformado. São ensinamentos de várias áreas, de vários lugares do mundo, com línguas diferentes, mas que trazem o mesmo significado. Como um grande presente que Jesus e Cristo colocaram na Terra para a humanidade. Um caminho a ser trilhado. E a pergunta que eu faço é, a ressurreição do Cristo é para ser admirada? É para ser louvada? Ou ela é para ser vivida todos os dias? Ela é algo do passado ou ela é algo do presente, do agora? No Espiritismo, né, Kardec já traz isso, que a reencarnação ela não é um castigo. A escolha de estar de volta aqui nessa passagem no planeta Terra é uma dádiva, é um presente de você poder renascer, de você poder reaprender, renovar, reciclar, reencarnar. É aqui onde nós vamos aprender o que nós não aprendemos, amar aquilo que nós não sabemos amar ainda. Quanto do nosso dia a dia a gente não sabe amar, quanto a gente julga, critica, não perdoa, briga, se incomoda, acha ruim, coisas que não sabemos amar, porque se tudo é feito por Deus, Deus está no controle de tudo. O que falta eu aprender a amar nessa minha encarnação? Algo que eu já acordei antes de vir para cá. E agora, com consciência aqui, eu posso despertar, ressurgir, renovar, fazer diferente.
E essa é a pergunta que eu trago. O que em você precisa morrer para que algo novo possa renascer? Porque esse é o ciclo. Os próprios indianos acreditam em Shiva. Shiva, o deus da destruição, era para todo mundo temer Shiva. Não, Shiva é adorado. Porque a destruição de Shiva é para destruir aquilo que está obstruindo, aquilo que está atrapalhando a morte para que algo novo possa nascer. Ele destrói aquilo que não faz mais sentido, para que algo que seja necessário, algo desejado possa nascer, algo que é preciso possa nascer. Então o que é preciso hoje morrer em você para que algo possa nascer? Quais são as mágoas, as raivas que você usa como escudo, como proteção, que estão impedindo de você renascer, de você ser o que você pode ser? Quais são os julgamentos, os medos, anseios, as desconexões, os sentimentos, pensamentos que você tem recorrente que precisam morrer para que algo novo possa renascer? A escolha é sua, a decisão é sua, é renascer agora. A ressurreição é agora. Marco Aurélio, grande imperador romano também de mais de 2000 anos atrás, dizia que pare de gastar seu tempo com o outro, olhando para a vida do outro, olhando para o outro. O segredo está dentro de você, a fonte de bondade e de amor, a divindade está dentro de você. Então escave, e mergulhe em você até você se conectar e encontrar essa fonte divina dentro de você. Não é parar e esperar, é escavar. Porque agora, o próprio Jesus já ensinava isso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem confiar em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou, ele não será, ele não prometia no futuro, ele já era. Agora. Você também é a ressurreição agora, não é depois. Então agora você pode ser a ressurreição. Qual área da sua vida está pesada, não faz mais sentido e você precisa deixar morrer? Jesus também falava, como exemplo que ele deu antes de morrer. O grão de trigo sozinho, ele sozinho não é nada. Ele precisa cair na terra, ele precisa morrer, ele precisa perder a casca dele para florescer e se tornar um novo frutos. Nós precisamos morrer, mas não morrer drasticamente, dramaticamente, do dia para a noite, agora eu vou mudar, me transformar. Não, um pouquinho todo dia uma nova ressurreição. Um pensamento que muda, um sentimento que muda, um comportamento que muda. Porque quanto mais eu escavar, como disse Marco Aurélio, mais eu deixar de sair essa divindade, essa centelha divina que vive em mim, mais eu vou conseguir olhar o mundo de maneira diferente. Mais eu vou conseguir evoluir e me transformar. E olha, nenhum templo, nenhum mestre, nenhum líder, nenhum livro, nenhum curso, nenhum vídeo vai conseguir transformar você, fazer a ressurreição surgir em você. É só você que pode fazer isso. Aquilo que você precisa já está aí dentro. A ressurreição é em movimento. Não adianta ficar parado esperando Deus fazer, esperando Deus acontecer, as pessoas mudarem, o mundo mudar, a conta ser paga, o filho melhorar, a pessoa ter tal atitude para que você possa mudar. Não, é você com você. O que está fora de você, você não tem controle. Você tem controle sobre você e o que você precisa já está aí dentro. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele já está dentro de vós. Ele não vai chegar. A gente não precisa esperar morrer de verdade, largar esse corpo físico aqui, para no mundo espiritual eu tentar mudar. Não, é agora. Eu acesso o reino de Deus agora. Eu faço a minha ressurreição agora. Se eu quiser, eu preciso de vontade, desejo, presença, consciência de querer mudar, de querer ressurgir, renascer, renovar. Todos os dias, a toda hora. Cada dia é uma oportunidade de uma nova ressurreição. A parábola do filho pródigo, não apareceu um anjo, não apareceu uma mensagem, ele não leu nada. Ele caiu em si e saiu do exterior, onde alimentava porcos, entendeu que precisava resolver, voltar ao Pai. Ele caiu em si, nós precisamos cair em si. E dar o primeiro passo. Deus vai estar esperando a gente de braço aberto. O reino do céu já está de nós esperando a gente de braço aberto. Nossa centelha divina, nosso espírito, nossa alma está esperando
de braço aberto, mas o primeiro passo tem que ser nosso, de mais ninguém. Então a gente precisa sim matar o ego, o eu inferior, a ilusão, o nome que queira dar, isso que está controlando a sua vida e te atrapalhando, aquilo que você não quer mais, aquilo que você não suporta mais, você precisa largar, mudar, transmutar para que algo novo possa surgir e renascer, ressurgir de você. Veja, sair de você. Já está aí dentro, tudo aquilo que você precisa. E fazer isso porque você confia em Deus, porque você quer estar em Deus, você quer estar na frequência do reino dos céus. Não esperando os frutos que isso vai trazer. Porque os frutos não dependem de você, depende de Deus. Mas a atitude e o comportamento de fazer agora é sua, a responsabilidade é sua e é para isso que você está aqui. A gente não estamos nesse mundo aqui a passeio, nós estamos aqui de férias, temos um propósito. O maior propósito nesse mundo é a nossa ressurreição diária. Podemos atingir o nosso potencial máximo, que o Marco Aurélio falou que já está dentro de nós, que é só escavar, que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. E quando a gente atingir esse potencial máximo, a gente atingir um dos nossos grandes propósitos aqui, que é entrar numa frequência, numa vibração que vai trazer pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos que vai impactar tudo que está à nossa volta. E assim nós seremos agentes transformadores, trazendo luz para que novas ressurreições possam acontecer. É para isso que estamos aqui. E é uma dádiva, uma bênção só depender de nós. Só precisamos de determinação e vontade para que isso aconteça. E como diz Steiner, não temos mais tempo, não dá mais para esperar a humanidade precisa acessar essa consciência, acessar esse estado de presença, de sabedoria, de vontade de elevar-se, de ressurgir, de ter essa ressurreição diária. É necessário. E podemos nos transformar e ser agentes transformadores, entendendo que cada um está no seu momento, cada um na sua velocidade, no seu estágio, da sua forma, sem exigir nada em troca, simplesmente sendo aquilo que eu posso ser, a minha potência máxima divina. E essa reflexão eu queria trazer hoje. Páscoa não foi domingo, não foi ontem, não foi no ano passado. Páscoa é hoje, é todo dia, será amanhã. Um grande ensinamento de Jesus, ele apontou o caminho. E nós precisamos seguir esse caminho. E tantos outros mestres também apontaram e trouxeram a mesma história de formas diferentes, linguagens diferentes, no sentido, a morte e a vida. A vida que supera a morte. E é isso que nós vamos fazer. O que é que precisa morrer para que a vida possa surgir, para que uma nova vida possa surgir? Entender que a vida supera a morte, que a luz supera as trevas, que o amor supera o mal. E tudo isso está dentro de nós. E que a gente possa deixar surgir e transbordar. E ter essa ressurreição diária. Feliz Páscoa, hoje e sempre. Desejo uma semana maravilhosa para você. Um grande beijo no seu coração. E fique com Deus.